sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Hebreus. Glória a Deus. Antes de ler, irmãos, a gente vai fazer uma pequena introdução para que, na hora que a gente lê o texto, a gente já está praticamente dentro da mensagem. Amém? É Hebreus 12, caso você queira deixar a Bíblia aberta aí, Hebreus 12, a gente já vai ler só alguns minutinhos do tempo dos irmãos, e a gente já vai entrar na palavra, mas antes, o contexto que eu quero ler para os irmãos, a mensagem de hoje, irmãos, é sobre desânimo. Amém? É uma coisa que tem afetado muito, não só os crentes, mas grande parte da população, né? E hoje, estudando um pouco mais sobre isso, irmãos, eu vi o quão sério é uma pessoa desanimada, não só espiritualmente, mas também fisicamente. Irmãos, o nosso corpo é corpo, alma e espírito, é um conjunto interligado. E o desânimo é uma doença da alma. Só que é uma doença que dá na alma, que contagia o espírito e, consequentemente, faz com que apareçam doenças em nosso corpo, né? E se você dá um Google aí agora no seu celular, você vai ver o tanto de doença que nosso corpo se aflige por conta do desânimo. E eu marquei algumas aqui, irmãos. São doenças como dor de cabeça, dor na coluna, dor no pescoço, dor nas pernas, insônia, pressão alta. E aqui, irmãos, é onde começa mais a ficar sério. Problemas no coração, depressão, ansiedade, diabetes e também tem casos que associa fibromialgia, apneia do sono e síndrome da fadiga crônica. Irmãos, se você der um Google e pesquisar, acho que a primeira e a segunda matéria, você vai ver quantos malefícios para o nosso corpo uma pessoa desanimada traz para si. Não tem um fundo hoje, quando o médico vai operar, precisa de anestesia, irmão. Se for uma musiquinha no fundo, vai ficar mais leve a mensagem. Amém, irmãos? Irmãos, então, é muito sério. E aqui já fica um alerta, irmão. Se você está desanimado e você orou, você se alimentou e você dormiu, e você ainda acorda desanimado, com vontade de largar tudo, tome muito cuidado, irmãos, porque você pode ficar doente com isso. O Salmos 30, verso 5, alguém sabe o que diz lá? A alegria, o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você, irmãos, às vezes a gente passamos um momento triste, um momento que a gente desanima, mas uma coisa é você ficar triste, você ficar cansado, você desanimar, você orar, você deitar, você dormir, você se alimentar, né? E no outro dia, talvez você acorde triste ainda, talvez você acorde meio chateado, mas se você acorda com esse desânimo, né? Às vezes pessoas com vontade até de tirar a sua própria vida, irmãos, vigia, porque em momentos assim, as pessoas começam a abrir a boca e amaldiçoar a si próprio. Pessoas abrem a boca e amaldiçoam os seus filhos, amaldiçoam a sua família, e daqui a pouco vira aquele rolo, porque uma pessoa que se desanimou, deixou isso entrar na sua alma, deixou isso afetar o seu espírito, o corpo começa a sentir, e daqui a pouco a pessoa está longe do caminho do Senhor. E o desânimo, irmãos, é uma doença de autodestruição. Por desanimar com algo ou alguma pessoa, tem pessoas que desistem mesmo até da sua própria vida. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu tive um tio que sofreu de câncer, né? Ele teve um câncer na garganta. Irmãos, ele ficou 3 anos com o câncer na garganta, né? Claro que sofreu bastante, ficou bem debilitado, só que ele sempre teve força para lutar com o câncer. E chegou um momento do câncer, como deu na garganta, o câncer cortou as cordas vocais dele, né? E ele não falava mais, né? Só que como ele já estava usando a traque,
ele não percebeu que a voz dele não saía mais. Como ele falava catracho antes, saía meio falhado, mas ele colocava a mão, ainda saía. E cerca de uns 2 meses antes do acontecido, ele já não tinha mais voz. O câncer estourou as cordas vocais dele e ele não tinha mais voz. Só que ele não percebeu isso. E como ele falava com a gente meio que lia a boca dele e dava para entender o que ele falava, só que já não saía mais som, não saía mais voz. E eu lembro que minha mãe foi com ele no HC para fazer as consultas, fazer os exames que tinha para fazer, e ele foi passar no médico. E aí ele foi falar com o médico olhou para ele, e talvez um pouco frio, mas lá eles falam mesmo, irmãos, lá é o que tem que acontecer, eles vão falar para o paciente. E aí ele olhou e falou, e o médico falou para ele, falou assim, olha, fala para sua irmã, porque você não tem mais voz, eu não escuto o que você está falando e eu não estou entendendo. Fala para sua irmã vai entender e vai falar para mim. Na hora que ele falou que não tinha mais voz, ele tomou um baque, irmão. Ele tomou um baque e daquele dia que ele escutou que ele não tinha mais voz, 2 semanas depois ele estava morto. Por quê? Quando ele chegou em casa, irmãos, ele já chegou totalmente desanimado. Ele chegou, entrou no quarto, deitou na cama e em 2 semanas ele não saiu mais da cama. Por quê? O desânimo foi tão grande de saber que ele já não tinha mais voz e que não tinha mais condição de voltar à voz, mesmo que ele fosse curado do câncer, ele desanimou e acabou se entregando e ali ele acabou falecendo. Por quê? Em 3 anos, irmãos, ele lutou. Em 3 anos ele perseverou. Quando ele descobriu que não tinha mais voz, ele desanimou e se entregou. E em 2 semanas, irmãos, ele foi morar com o Senhor. Eu preguei para ele, eu apresentei Jesus para ele, ele aceitou Jesus e eu creio que ele foi morar no céu. Mas, por causa do desânimo, ele se entregou e acabou falecendo em 2 semanas, irmãos. Aí foi muito rápido. Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o desânimo, como eu disse, é uma doença da alma, mas que afeta o nosso corpo. E se você está desanimado, irmão, você vigia, tá? Porque tem doenças que vai trazer para o seu corpo, e daqui a pouco você está longe do caminho do Senhor. Então vamos lá, Hebreus 12, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Irmãos, a carta aos Hebreus nos faz lembrar do sangue de Cristo. A carta aos Hebreus, se você ler, você vai entender a supremacia do sangue de Cristo. Você vai entender que a cruz é o motivo para a gente estar aqui. No capítulo 12, que a gente leu esses versículos, o contexto, irmãos, que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é para um povo sofredor, um povo que estava sofrendo, um povo que estava tendo os seus bens confiscados por causa da sua fé em Cristo. E alguns estavam sendo presos. E o escritor aos Hebreus vai exortá-los a não desistirem e não desanimarem. E o interessante é que quando a gente está passando por algumas situações igual essas que o povo estava passando aqui nesse tempo, nesse momento que o escritor vai escrever para eles, o que está na moda agora, irmãos, é palavra de autoajuda, Aquelas palavras que vai fortalecer o nosso ego. Mas esse texto aos Hebreus, ela não é uma mensagem de autoajuda, mas ela é uma mensagem de ajuda do alto. Amém? Então, já que aqui nós não aprendemos palavra de autoajuda, Aqui a gente não chama de lindinho, de amorzinho, de docinho de Jesus, A gente vai ver alguns tópicos que vai nos alertar a não desanimar. Alguns tópicos, eu marquei 6 aqui, irmãos, que vai fazer com que a gente fique esperto para não desanimar, Tem um pastor que eu gosto muito, irmãos, o pastor Lucinho, tem uma mensagem que ele disse que pregar para alguém desanimado é a mesma coisa que fazer comida para quem já jantou. Não sei se vocês já ouviram. Você faz
O melhor banquete que tem, tudo que você sabia, você aplica naquele alimento. Só que aí quando você vai servir, a pessoa fala, eu já estou cheio. Amém? Então, pregar para quem está desanimado é a mesma coisa de servir alimento para quem já está cheio. Né? A pessoa não aceita de bom grado e quando aceita, talvez não se delicia da forma que deveria ser. A pessoa talvez não recebe como deveria receber. Né? Pega um prato muito bonito, um prato muito gostoso, só que acaba, como a barriga está cheia, minha avó dizia que barriga cheia, goiaba tem bicho. Né? Então, eu marquei aqui 6 tópicos para a gente se alertar e não desanimar. E o primeiro, irmãos, que eu marquei, não poderia deixar de ser outro, é o pecado. O pecado é a principal fonte de desânimo. Por quê? Atrás dele traz todas as coisas que tiram da gente, todas as coisas que nos mantêm firmes no Senhor. Com o tempo, o pecado vai fazendo com que a gente esfrie. Aí a pessoa já não ora mais, vira o culto, vira uma obrigação, e já não busca o Senhor como antes buscava. Assim, uma pessoa que está na prática do pecado, irmãos, não uma pessoa que pecou, uma pessoa que está na prática do pecado, né, aquele que sabe que está errado e mesmo assim continua, essa pessoa logo vai parar de orar, porque ela fica desanimada e aí não busca mais como deveria. E por isso, irmãos, dentro da igreja, quando eu digo igreja, eu não estou querendo dizer nova aliança, estou querendo dizer da igreja no modo em geral, existem tantos crentes desanimados. Por quê, irmãos? Porque ele não ora mais, não busca mais, só que ele tem aquela obrigação de estar presente no culto, ele tem aquela liturgia do culto que ele sabe, irmão. O crente sabe o que é certo, o crente sabe que tem que vir na igreja, sabe que tem que servir ao Senhor, mas mesmo assim o pecado não deixa com que ele faça. E aí ele vai desanimando, e muitas vezes acaba estando dentro da igreja, mas não dando a atenção devida à palavra que merecia. Né? Hoje, irmãos, foi hoje, eu falei com uma pessoa que disse que desanimou da igreja, não estava vindo na igreja. Aí hoje eu falei com a pessoa e ela disse que agora ela desanimou de estar longe da igreja. Né? Que ela está vendo se consegue voltar, pelo menos às quinta-feiras, porque ela não consegue mais ficar longe da igreja. Ela disse que desanimou de estar no mundo. Né? Eu falei, glória a Deus. Eu falei, antes, quando você estava na igreja, você desanimou da igreja. Agora você falou assim, não, eu preciso mudar. Ele disse, eu preciso mudar, eu sei que eu preciso mudar. Ele falou, eu sei que eu preciso mudar, só que às vezes é difícil, eu não tenho força, né? Mas por quê, irmãos? Ela é uma pessoa que também estava na igreja, trabalhava, mas acabou desanimando e saindo. Então, o pecado, irmãos, é uma coisa que desanima o crente e faz ele sair, né? E se você ler Hebreus, irmãos, do 1 ao 4, você vai ver que o povo estava sofrendo por ser cristão, né? E ali eles vão dizer, ser crente é sofrer, né? E o texto vai dizer que vai sofrer. E se você continuar lendo o 12 e a conclusão do capítulo 13, o escritor vai dizer que eles têm que se fortalecer, que eles não têm que desviar, e vai falar assim, olha, o que eu escrevi para vocês ainda é pouco. Vocês têm que ficar firme mesmo. Não é só isso que eu estou dizendo, vocês têm que ficar firme. Né? O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer é que só porque vocês estão resistindo, só porque vocês começaram a perder algumas coisas, vocês querem desanimar e desviar. Irmãos, nós hoje não resistimos até o sangue, como aqui na Bíblia diz, e a gente já quer parar. Irmãos, para Deus é melhor a gente morrer do que a gente pecar. É forte, né? Mas eu vou repetir para você guardar. Para Deus é melhor a gente morrer do que a gente pecar. E eu te provo na Bíblia isso. Você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles preferiram ser lançados na fornalha do que se contaminar. Daniel, ele preferiu ser lançado à cova dos leões do que deixar de orar. Em Atos 12, vai ver que Tiago, irmão de João, morre a fio da espada. E Jesus, irmãos, que deixou todo o seu sangue na cruz, e nós não estamos fazendo nada. A maioria das coisas para nós é de fácil acesso. E por qualquer motivo, irmãos, a gente quer desanimar, queremos parar. E aí você pode me dizer, Evandro, mas é difícil. Pois é, irmãos, eu sei que é difícil.
mas é melhor a gente chegar com dificuldade no céu do que chegar com facilidade no inferno. Glória a Deus. Apocalipse 5:2, irmãos, vai dizer para a gente se lembrar da onde a gente caiu, né? E se nós conseguimos nos lembrar, é porque a gente sabe onde a gente caiu. Se a gente sabe aonde a gente caiu e como a gente caiu, irmãos, a gente também precisa saber nos levantar e não ficar culpando Deus, culpar a igreja, culpar a pastora, culpar os irmãos por erros que são nossos. É por isso que no texto aqui, irmão, se você ler, você vai ver que o texto diz que é para a gente deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Né? Por quê? O que a gente faz para pecar, irmão, desanimar, não está longe da gente, está perto. A serpente, irmão, estava dentro do jardim, não estava fora. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele não disse transforma aquelas pedras em pão. Ele disse transforma essas pedras em pão. Por quê? Estava perto. Betseba, irmãos, estava à distância de um olhar de Davi. Não estava longe, estava perto. E é por isso, irmãos, que 1 Tessalonicenses 5:22 vai dizer que a gente tem que fugir da aparência do mal. Não é só do mal, é da aparência do mal. Se a gente vê que alguma coisa não está muito legal, se a gente vê que alguma coisa não está cheirando bem, a gente não tem, deixa eu ficar aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Não está parecendo bom, irmãos. A gente tem que fugir da aparência. Não precisa estar ruim para a gente ir embora. Está aparentando mal, a gente tem que sair. Por quê? Se a gente fica, a gente se contamina, a gente peca, a gente desanima e a gente abandona os caminhos do Senhor. Amém? O segundo tópico que eu marquei, irmãos, o primeiro é o pecado. E o segundo, o nosso corpo e a nossa saúde. Aí aqui, irmãos, é o que a gente sempre diz aqui na igreja, e a gente acaba até dando risada disso, né? Que diz que crente não fuma, não bebe, mas come muito, né? E, irmãos, isso é uma verdade. Tem gente que ela não come para viver, ela vive para comer, né? Chega sexta-feira à noite, ela senta na frente da televisão, pede um lanche, uma sobremesa, uma Coca-Cola e vai assistir Netflix. Assistir a série, né? E acaba comendo, aí daqui a pouco sonha com o jacaré voando. Por quê? Tá com a barriga tão cheia, irmãos, que não faz digestão, né? E aí, por não fazer digestão, começa a dar problema na saúde também. Por quê, irmãos? Porque não cuida do corpo, não cuida da saúde, não cuida da alimentação, né? A pessoa que exagera na comida, irmãos, daqui a pouco ela vai vestir uma roupa que ficava boa, daqui a pouco não está servindo mais, aí ela olha na frente do espelho e fala, nossa, mas essa roupa servia, né? E aí começa a desanimar, e daqui a pouco fala assim, nossa, eu não tenho mais roupa para ir no culto, daqui a pouco isso já vira motivo para vir no culto. Mas por quê, irmãos? Porque na verdade não está cuidando da alimentação, não está cuidando do corpo, não está cuidando da saúde. E aí, irmãos, começa a desanimar com as coisas que a pessoa própria faz, né? Eu, irmãos, demorei 34 anos para começar a fazer. Aprender, eu tinha aprendido muito antes, irmãos. E exercício melhora quase tudo na nossa vida, né? Eu comecei no final do ano passado a treinar, a me alimentar melhor. Eu já sabia disso, irmãos, há muito tempo. Desde quando eu frequento a igreja aqui, a pastora sempre falou. Então, assim, eu sabia, mas não fazia, né? Só que comecei a fazer, irmãos. No acampamento foi até engraçado. Eu acordei, o Alessandro estava falando em línguas. Eu falei, o que foi, Alessandro? Você está falando em línguas? Você foi tocado aí, meu nome? Eu falei, irmão, você não está mais roncando, né? Mas por quê, irmãos? Porque eu comecei a me alimentar melhor, a treinar, eu parei até de roncar. E meu ronco, irmãos, não era um ronquinho. O pastor Ivo fala que todo mundo ronca, mas eu derrubava a parede, né? A Bia chegava a sair do quarto e para o outro quarto e fechar a porta e mesmo assim escutar, né? Mas aí o que a gente faz? A gente desanima porque nosso corpo começa a sentir, né? Nosso sistema imunológico muda, o colesterol muda, atinge tudo, irmãos. Por quê? Porque a gente não se alimenta bem, porque a gente não se exercita, né? E aí daqui a pouco, porque acontece um problema de saúde, porque você não come bem, porque você não se exercita, a pessoa acaba desanimando e saindo da igreja. Glória a Deus.
terceiro que eu marquei aqui, irmãos, nossa família e pessoas que amamos, né? Isso, irmãos, se você não sofre com os outros dois tópicos, você não está na prática do pecado, você se alimenta bem e você faz sua atividade física, o que mais tem atingido pessoas com muito tempo de igreja é isso, né? Não talvez a pessoa fazer um mal para ela, mas quando Satanás não consegue nos atingir, quando nós não damos brecha para Satanás atingir a nossa vida, ele vai atingir a vida de quem a gente ama, né? E o que tem feito o crente desanimar, porque Satanás atinge a vida do filho, atinge a vida do marido, atinge a vida da mãe, da família, dos familiares, né? Às vezes a pessoa está firme com Cristo, a pessoa não está na prática do pecado, está vivendo certinho, só que daqui a pouco algum parente acaba ficando doente e aí a pessoa desanima, né? Talvez mães que oram quase a vida toda para o filho se converter e o filho não se converte e parece que ao invés de melhorar, quanto mais ora, piora, né? A mãe acaba desanimando, né? Eu já vi alguns testemunhos, irmãos, de filhos que se converteram depois que a mãe morreu. Mas quer dizer, a mãe orou a vida toda e o filho não se converteu. Quando a mãe morreu, ele foi se converter. Quer dizer, a mãe orou a vida inteira, só que não desanimou. E quando ela foi para a eternidade, que a sua oração foi ouvida e ela recebeu um fruto. Então, irmãos, talvez você está orando por uma causa da sua família, não desanime. Continue orando. Creia em Deus que mesmo que em vida você não vê, talvez quando você partir ou no momento do Senhor, o Senhor vai alcançar e vai tocar e vai lembrar das suas orações. Então, não desanime, irmãos, pela sua família. Quando o inimigo se levantar para atingir um dos seus irmãos, entra em guerra. Ao invés de desanimar, faça o contrário. Vai orar, vai buscar, vai entregar mais ainda a vida do Senhor pela vida dos seus. Amém? Glória a Deus. O quarto tópico que eu marquei, irmãos, falta de dinheiro, né? A pessoa, e foi bênção de Deus, o Carlos está ministrando aqui hoje, porque ele disse que quando ele não era da igreja, ele não dizimava, não ofertava, né? E é o que eu marquei aqui, irmãos. A pessoa não dizima, não oferta e quer ter uma vida financeira abençoada. Irmãos, aí ainda a pessoa diz, eu não dou porque não sobra. Na verdade, não sobra porque você não dá. Você vai dizer, Evandro, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Realmente, irmão, Ele não precisa, mas é a sua fidelidade que entra em jogo. É o que você faz com o que Deus dá na sua mão, né? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão querendo ficar rica com BMB. Você achou que eu não ia falar? Tem muitas pessoas que estão querendo ficar rica da noite para o dia, irmãos. Tem pessoas que estão querendo ficar rica jogando tigrinho, né? E eu escutei uma coisa no final do ano aqui, irmãos, que eu até marquei. O que o Alessandro disse, né? No final do ano a pastora chama pessoas para dar testemunhos, né? E o Alessandro disse que foi um ano de prosperidade. Só que a prosperidade veio em forma de trabalho. Então, irmãos, não tem outra maneira. A prosperidade, Deus vai te abençoar quando você for fiel na casa do Senhor, Deus te abençoa. Só que a prosperidade que o Senhor dá para você, irmãos, não vai ser com dinheiro caindo do céu, não vai ser você acertando na Mega Sena, não. A prosperidade vem em forma de trabalho. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar condição para você trabalhar e ganhar seu sustento. Glória a Deus. É dessa maneira que Deus prospera os seus filhos, é com trabalho, né? Não tem, como eu disse, esse milagre que cai o dinheiro do céu do dia para a noite ficou rico, irmãos, esquece. Isso é cilada, né? O que faz a gente prosperar é o suor do nosso rosto. É Deus nos dando saúde para a gente trabalhar e conseguir alcançar as nossas bênçãos. Tá bem? O quinto que eu marquei aqui, irmãos, o comodismo, né? Oséias 6,3 vai dizer que a gente tem que conhecer ao Senhor. Mas não só conhecer, a gente tem que prosseguir em conhecer. Muitas pessoas conhecem a Jesus, talvez até tenham oportunidade, usam do púlpito, só que daqui a pouco se acomoda, né? Não busca mais, não deseja algo mais. Fala, não, isso aí, nossa, eu já fiz. Pregar, ixi, quantas vezes? Tocar, não, irmão, toquei, aprendi a tocar, tá, para mim tá bom. Não, irmãos,
A gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Não se acomodar. A palavra do Senhor, irmão, ela se renova todo dia. Se você ler o mesmo texto durante 30 dias do mês, cada dia você pode ter uma interpretação diferente do mesmo texto. Né? Falando de comodismo, eu marquei aqui a história da vaquinha. Os irmãos conhecem a história da vaquinha? Né? Que a família tinha uma vaquinha só. E aí vivia do sustento que a vaquinha dava. Né? O mês que dava muito leite, a família tinha sustento. O mês que dava pouco leite, a família não tinha sustento. E a família se acomodou com o sustento daquela vaquinha. Né? E aí, um sábio passando para lá com o seu ajudante, ele vê essa situação e o que ele faz, irmão? Vai lá tratar da vaquinha? Não. Ele foi e empurra a vaquinha no precipício. Né? E aí a pessoa que estava ali ajudando ele falou assim, mas como você pode fazer isso? É o único sustento que essa família tem. É o único, como que eles vão viver agora? Ele falou assim, ó, vamos embora, deixa agora Deus trabalhar. E passou muito tempo, aquele que estava ajudando nunca tirou isso do seu coração e depois de algum tempo ele volta para ver como que aquela família estava, porque ela tinha perdido seu sustento. E quando ele vê uma casa muito bonita, vê carro novo na garagem, vê crianças brincando, a casa toda reformada, e a primeira coisa que ele pensa, assim, olha, tá vendo? O pastor lá empurrou a vaquinha aqui e agora a família aqui, ó, teve que sair daqui, vendeu para um grande proprietário, talvez a fazenda vizinha comprou, e ele decide ir lá perguntar o que aconteceu com a família. Né? Só que quando ele chega lá, ele vê que eram as mesmas pessoas, ele fala, mas o que aconteceu? Assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. A vaquinha que dava o nosso sustento, não sei o que aconteceu, ela caiu no precipício. Falei, mas e aí? Aí vocês desistiram? Falei, não. Aí a gente começou a trabalhar com outras coisas, e aí Deus começou a abençoar. Agora a gente tem empresa, a nossa casa, a gente reformou. Por quê, irmãos? Porque saiu do comodismo. Saiu daquilo que era muito pouco na mão de Deus, né? Só que a pessoa se sustentou com aquilo. Não, para mim isso está bom, eu vivo assim, né? Para mim está bom. Então, o comodismo faz com que as pessoas se desanimem também. Acaba vivendo de uma forma estagnada, vivendo de uma maneira simples, não vivendo aquilo que Deus preparou para ela. Às vezes Deus tem algo tão grande para a pessoa, só que a pessoa se acomodou e aí não busca mais, não quer mais, e aí Deus não tem como abençoar uma pessoa assim. Amém? E o último, irmãos, que eu marquei aqui já para terminar. Quando Deus nos repreende, né, a geração de hoje não pode ser confrontada. Se a liderança da igreja, através dos pastores, faz qualquer correção, na maioria das vezes, para abençoar a pessoa ou a igreja, a pessoa que está sendo confrontada, na maioria das vezes, ela desanima e sai da igreja e abandona tudo, porque a pessoa é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois todas as outras coisas. Quando ela recebe um confronto, quando ela é confrontada pela liderança espiritual dela, a pessoa desanima. Não aceita ser corrigida por Deus. E às vezes, para a pessoa, é tão normal o que ela está fazendo, só que para uma pessoa que tem mais visão do reino, quando vê isso e confronta e vai e fala assim, ó, isso está errado, não faz assim. Para a pessoa acabou. Ela não quer mais saber disso, porque ela desanimou, ela não esperava isso da liderança, não esperava isso da senhora pastora, e a pessoa desanima e acaba saindo da igreja. Por quê? Porque foi repreendida, porque foi corrigida. Então, muitas das vezes, a nossa geração hoje não quer ser repreendida, irmão. Não quer ter um puxão de orelha ali que vai te tirar de um caminho ruim e trazer para um caminho bom, irmãos. Por quê? Porque não aceita repreensão. E aí, irmãos, a gente tem que entender que a parte do livre-arbítrio não é para os crentes, é para os ímpios. Evandro, você está falando uma heresia. Não, irmãos, eu vou te explicar. Se a gente tem um senhor e a gente é servo, o servo faz o que o senhor manda. E se o senhor manda, o servo obedece. Então, o livre-arbítrio é para quem está lá fora, é para os ímpios, irmãos. Aqui dentro, se a gente tem um senhor, se o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, a gente tem que fazer o que ele manda. Então, a gente não tem livre-arbítrio, a gente tem um Senhor e a gente obedece o que esse Senhor
nos ordena. Amém? Irmãos, vamos ler o verso 12 e o 13 para a gente encerrar? Vamos ler novamente? Por isso, levantem as mãos caídas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes dói, que às vezes machuca, só que você pode estar no seu limite, irmãos, mas não desanime, por quê? O caminho reto que você está fazendo vai ajudar um manco que está vindo atrás a se corrigir. Né? Talvez você ache que você está desanimado, que você não está mais conseguindo, mas tem alguém que está atrás de você, que está pior que você, está se inspirando em você. Poxa, se aquela pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. Se o Júlio conseguiu, eu vou conseguir também. Se o Ronaldo conseguiu, eu vou conseguir também. E isso, irmão, faz um caminho reto, para que o manco que está vindo atrás fortaleça e ande no caminho e não se desvie. Amém, irmãos? Eu marquei aqui que a nossa vida é como uma maratona. E por isso, irmãos, não sei se os irmãos conhecem um pouco mais de esporte, vocês vão lembrar do Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, né? Um dos mais rápidos, se não o mais rápido. Só que o Usain Bolt, irmãos, ele tem um recorde mundial de correr 100 metros, né? Ele faz em 9,58 segundos 100 metros. Né? É o recorde mundial. Só que, não sei se vocês sabem, o Usain Bolt, depois que saiu do atletismo, ele tentou virar jogador de futebol. Alguém sabia disso? Na verdade, ele não tentou, na verdade, ele virou. Por quê? Porque o que as pessoas diziam era, poxa, se você corre tanto assim, quando você for jogar, na hora que o zagueiro for começar a correr, você já passou na frente dele, e você já teve sucesso, e você vai fazer gol, e você vai ser um grande jogador também. Só que, na verdade, irmãos, aí é diferente, né? Para 100 metros ele era o melhor, só que para correr 90 minutos, tanto é que pessoas aqui nem sabem, ele não fez diferença nenhuma. Por quê? A nossa vida, irmãos, não é um tiro curto. A nossa caminhada cristã não é até amanhã. A nossa caminhada cristã tem que ser até o final da nossa vida. Então, talvez você comece como o Usain Bolt, irmãos. Em 100 metros você é o primeiro que chega. Só que e com o passar do tempo? E com o passar dos anos? Como que você vai manter a sua constância? Por isso que eu estou dizendo, irmãos, não desanime. Se agarre na palavra do Senhor. Fuja desses 6 tópicos que a gente marcou, para você não desanimar, para você não se desviar, e para que, ao longo da sua caminhada, no final, você vai ouvir: sede bem-vindos, o céu é teu. Não desanime, irmãos, fique firme na presença do Senhor, para que nós possamos continuar seguindo esse caminho de fé que nos pertence. Amém? Que o Senhor possa falar mais no seu coração, aquilo que eu não soube explicar, o Espírito Santo esclareça melhor para você. E se você está desanimado, se coloque de pé agora, irmão, a gente vai orar. Queria chamar o pastor Ivan para estar fazendo essa oração, orar pela igreja.